Eu passo a palavra neste momento à estudante Jaqueline de Almeida Costa, da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde, curso Enfermagem, para apresentar o tema O paciente renal crônico no contexto da saúde e desigualdade social. O trabalho teve orientação da professora Leni Bogossian Lanza. Olá, Jaqueline, bom dia e bem-vinda. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada pela oportunidade. Queria primeiramente agradecer ao coordenador PIBIC, né, o professor Dr. John Paul, toda a comunidade científica da PUC São Paulo, pela possibilidade de estar aqui falando sobre a minha pesquisa. Já aviso que talvez eu me emocione um pouquinho, porque foi um processo muito importante para a minha trajetória. Eu estou no final do meu curso, me formo agora esse ano, e mudou totalmente o que eu pensava e no que eu me proponho agora futuramente fazer na minha carreira. Então, como já falaram, né, o meu tema foi sobre o paciente renal crônico no contexto de saúde e desigualdade social. Mas antes, para poder falar um pouquinho sobre isso, eu preciso falar um pouquinho sobre a minha trajetória, porque foi dali que veio essa inspiração, né? Eu sou aluna de escola pública, eu fui bolsista, né? Sou bolsista ProUni na universidade. Eu venho de uma família que não teve acesso assim, à educação, não conseguimos entrar. Como já foi falado, é um privilégio muito grande a gente estar aqui na universidade, poder estudar e fazer pesquisa. Então, sou a quarta pessoa da minha família a estar na faculdade. E as questões de desigualdade sempre elas existiram na minha vida. Dentre as músicas que eu ouvia, os livros que eu li, na realidade de todo dia que eu sempre experienciei. E eu lembro muito que teve alguns livros que me impactaram demais. Durante a época do cursinho, eu fiz cursinho online, e aí eu lembro que eu li Jean-Jacques Rousseau, e no livro dele sobre o discurso, né, sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, eu lembro que esse livro me impactou muito, ele e o Contrato Social. Então, eu já vim com essa carga de pensamentos e de questões para a faculdade. E aí, então, quando eu adentrei no curso de enfermagem, né, eu pretendi pesquisar sobre as desigualdades e como esse processo poderia afetar os pacientes. Então, seu adoecimento, seu tratamento e sua recuperação, né? Vai afetar todo o processo de vida e morte desse paciente. Então, a gente iniciou com a minha professora Leni, como a gente iniciou desde a construção do projeto até a coleta de dados. Eu coletei os dados na época da pandemia, então a gente teve que ter todo um cuidado. Eu tive que ir paramentada, sentava ao lado das máquinas com os pacientes que realizavam hemodiálise. A gente teve que construir um instrumento de coleta de dados. Então, todas essas experiências foram muito ricas, né? Construir desde o início um projeto, aí o instrumento de coleta de dados, e depois a gente rever os resultados e discutir esses resultados. Então, é uma coisa muito importante e você sai um pouquinho daquilo. A professora traz um olhar, aquele rigor científico, acadêmico, que a gente, quando entra na pesquisa, se inicia nesse meio, não tem. A gente acha que, né, é diferente, né? E é muito incrível o olhar e como a gente vai se aperfeiçoando conforme vai passando, né? Então, esse estudo que eu fiz, ele é um estudo quanti-qualitativo. A gente buscou caracterizar esses indivíduos, né? Então, como o professor Pedro estava falando, se recebe auxílio governamental, o salário que essa pessoa tem, a moradia dela, tudo isso vai influenciar, porque eu preciso caracterizar eles. E uma coisa que é importante que a gente estuda é um paciente, quando ele fala de um lugar socialmente determinado. Então, eu preciso entender isso para poder, né, a gente partir para outros conceitos e outros debates. E aí eu trouxe alguns pontos que achamos relevantes na minha pesquisa, né, para discutir. O papel, por exemplo, da mulher, a mulher que faz hemodiálise, ela tem uma realidade muito complicada, né? Elas têm que seguir uma rotina de tratamento. Então, o paciente de hemodiálise, ele 3 dias da semana, ele está fazendo um tratamento, 4 horas por dia. São pacientes que não conseguem trabalhar, a maioria em si não consegue trabalhar. E a mulher, ela tem essa carga, né? Foi até tema desse Enem também, por exemplo, esse trabalho invisível que a mulher tem, então ela trabalha em casa, ela trabalha fora, ela tem o cuidado com os filhos, e uma das pacientes me relatou muito isso, ela tinha muita dificuldade de realizar o tratamento,
por conta de ter que deixar a casa dela, de ter que deixar o filho dela, que ele era pequeno e não compreendia. Então, essa carga, né? E aqui eu também quero deixar claro que nessa pesquisa a gente buscou não apenas caracterizar essas condições materiais dos pacientes, mas a condição subjetiva. Então, eu queria entender a percepção desses pacientes frente à realidade que ele estava experienciando, né? Então, isso também é muito rico. Se ele vive aquela desigualdade, e a gente tem aqui números e artigos e pesquisas falando, mas como que é para o paciente? Será que ele próprio percebe o que ele vive, né? Como é para ele esse processo? Então, também a gente constatou, como o professor falou, a importância fundamental desses auxílios governamentais. Muitos pacientes em hemodiálise, a maioria, eles precisam de auxílio, né? Aqueles que a família não tem condição de sustentar, porque precisa sair desse trabalho, eles precisam do LOAS, precisam do Bolsa Família. Então, esses auxílios são fundamentais para que essa pessoa se permaneça no tratamento. E a forma, o que ela recebe, a condição socioeconômica dela determina muito os cuidados de saúde dela, como ela vai conseguir vai ter essa continuação nesse processo de cuidado, e o SUS aqui é fundamental. Eu entrevistei pessoas que tinham acesso a convênio de saúde, mas são pessoas que faziam seu tratamento totalmente pelo Sistema Único de Saúde, e o SUS é incrível, é maravilhoso nesse aspecto, tá? A gente também trouxe também a questão do trabalho, né? O trabalho, o que eu percebi durante a pesquisa, ele está muito interligado com as questões de identidade desse paciente, né? Eles falavam para mim, nossa, eu não sei mais o que eu sou, porque eu trabalhava, agora eu não trabalho mais, e perdi minha renda, então eu só fico em casa. Então, nessa questão, na minha pesquisa, durante os relatórios, eu quis trazer muito esse aspecto também, ali, subjetivo, como o paciente se via, ele antes não fazia tratamento, ele passou por esse processo de adoecimento, e agora ele fica numa máquina, né, ele tem necessidade dessa máquina, e todo esse processo impacta demais na identidade deles, eles sofrem muito com isso. E tanto é que foi uma na minha conclusão, eu deixei como uma proposta que, como os professores falaram, às vezes a gente, com uma pesquisa, você não chega em conclusões exatas, mas você chega em mais questões, em mais perguntas. Então, como que a gente pode estudar esse processo de identidade a partir do trabalho desses pacientes, para a gente poder oferecer ações efetivas para eles, cuidados de saúde, em psicologia, esse atendimento de saúde mental para eles. Então, isso foi uma coisa que nós gostamos, né, a minha professora, de deixar bem claro ali na conclusão. A gente destaca também, né, na pesquisa, que a baixa escolaridade, ela compromete muito. Então, muitos pacientes, que a maioria não teve acesso ao ensino superior. Então, eles mal terminaram a escola, e essas dificuldades, né, vão complicar o entendimento do próprio paciente acerca do adoecimento dele, né? Então, quando você não entende, muitas não entende o que é uma doença renal, por que eu preciso ficar numa máquina, eles não entendem esse processo, você não consegue assumir a corresponsabilidade, né, sobre a sua saúde. Então, eu não entendo por que eu tenho que me cuidar, eu não entendo por que eu tenho que fazer certas ações em saúde para que eu fique bem, porque simplesmente eu não entendo nem a minha doença. Então, a gente mostra que isso também é muito complicado e que vai impactar diretamente no processo de saúde, doença, no processo de viver e morrer desses pacientes. Então, a gente considera que uma pessoa, né, que ela tem uma doença crônica, é alguém que tem uma condição que vai acompanhar ele em todos os momentos. Então, é sendo um determinante na forma como ele entende e ele explica e lida com essa doença, né? Então, isso vai resultar num constante movimento de interpretação. Dessa forma, a gente considera que é importantíssimo discutir, né, essas outras dimensões de construção do sujeito. Então, aquelas que estão relacionadas não só à fisiopatologia da doença e o seu controle, mas também que permite essa noção mais aprofundada, né, sobre o cotidiano deles, sobre as consequências do convívio com essas doenças crônicas, né, e como essa renda baixa, como todo esse processo, desde o deslocamento do paciente para realizar. Então, aqui em Sorocaba, né, no Centro de Diálise e Transplante Renal, que foi onde eu realizei a pesquisa, a prefeitura disponibiliza vans, e essas vans passam nas cidades aos redores, né, e pegam essas pessoas para levar até o local de hemodiálise. Então, isso já é uma ação, uma política social que faz com que essas pessoas tenham mais acesso. Porque alguns pacientes, por exemplo, me relataram, até eu conseguir a van, eu tive que ir de carro, então eu gastei muito dinheiro, um dinheiro que eu não tinha, e vai impactar
né? É um dinheiro que ela gasta, então é menos para comer, menos para alimentação, para as coisas de casa. Então, essa noção é muito importante, né? Então, a gente conclui, né, que a influência de diversos fatores nessa realidade, tanto objetiva, material, quanto subjetiva do sujeito e as necessidades em saúde, elas foram apresentadas em seu discurso e ela representa essa construção social e política que vai determinar nível de escolaridade, acessos e bens e serviços, a segurança social e que ela fica frágil nesse momento de enfermidade. Então, não só a pessoa, mas como toda a família dela tem que se modificar, se reestruturar para conseguir, né, dar suporte a esse paciente que está doente nesse momento. Então, a gente revela, assim, a gente trouxe e quis discutir bastante nos relatórios a importância das políticas públicas, então que vai permitir que esse indivíduo realize o tratamento em saúde sem medo, né? Se você tem ali um processo de auxílio governamental que ajude esse paciente a se permanecer ali fazendo o tratamento, ele vai ter menos medo, né? E essa insegurança de faltar as coisas na sua casa, de alimento, né? De se manter mesmo, né? Então, porque eles falavam para mim, não, eu que trabalhava na minha casa. E aí, a partir do momento que eu fiquei doente, tudo mudou. Outras pessoas tiveram que, né, assumir esse papel dentro da minha residência. E eu tinha medo de faltar as coisas e né, tudo isso vai impactar. Então, e por fim, agora eu queria, né, ressaltar o quanto esse processo de pesquisa ele foi muito fundamental, né, na minha trajetória. Ano passado, a gente foi presencial, eu estava presente. O outro professor que falou sobre pesquisas, eu lembro que me impactou muito. Eu fiquei muito emocionada, porque vim de uma realidade complicada, ser bolsista, igual eu falei, meus pais não tiveram acesso à educação, e um momento eu estava ali no cursinho, prestando, né, as faculdades, e depois, em outro ano, eu estava ali vendo professores falar sobre suas pesquisas, sobre metodologia científica e coisas que são impactantes para as outras pessoas no mundo, né? E isso me marcou demais. Então, e hoje, né, também eu faço uma segunda iniciação científica, vou apresentar outra pesquisa, uma pesquisa de caráter clínico. Então, eu quis participar ativamente desses processos de pesquisa dentro da universidade, né? Eu aproveitei essa oportunidade que me foi dada, fui monitora, já estou na minha segunda iniciação científica, pretendo aplicar para o mestrado, pretendo fazer doutorado e seguir nessa área acadêmica, né? Também gostaria aqui de agradecer a minha professora Leni, que durante as aulas de enfermagem, ela fez com que eu tivesse certeza da profissão que eu escolhi e por todo o auxílio durante a pesquisa, né? Ela me ensinou todos os detalhes da metodologia científica, além do apoio emocional, né? E da amizade que ela sempre teve comigo. E ressalto também o apoio da minha família, que apesar de todas as dificuldades enfrentadas, né, me permitiu estudar, que é um dos grandes privilégios que infelizmente poucas pessoas no Brasil têm, né, no nosso país. E acreditaram nos meus sonhos, muitas vezes mais do que eu mesma. E eu encerro a minha fala com um poema do Robert Frost, que me acompanhou muito durante todos esses anos de graduação, e que ele fala em algum ponto duas estradas divergiam num bosque e eu trilhei a menos percorrida, e isso fez toda a diferença. Muito obrigada a todo mundo.